A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, queridos amigos de caminhada, com muita paz. Hoje o professor Joel nos traz um entendimento da doutrina espírita como complemento, entendimento daquilo que Cristo veio nos revelar. Ou seja, a doutrina espírita não veio destruir os ensinamentos de Jesus, mas na verdade se pauta nesses ensinamentos. Vamos ouvir. A doutrina espírita é considerada como sendo uma ciência, porque na realidade, na interpretação científica, foram empregados conhecimentos sistematizados, e tanto quanto possível dentro de bases experimentais. É claro que com o tempo, na medida em que os assuntos forem sendo desenvolvidos, nós teremos a oportunidade de demonstrarmos estas assertivas. Mas, na verdade, Herculano Espírita, com seus conhecimentos, quando fez sua trajetória divina no planeta Terra, considerava o Espiritismo como sendo uma ciência. A ciência espírita era assim por ele designado. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, como era considerada no passado. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante na natureza. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos. Por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Ilustrando, tantas são as vezes que também no anonimato, porque não é motivo de propaganda, os fenômenos curativos acontecem no socorro feito pela espiritualidade, a configuração fluídica de propriedades terapêuticas que também viabilizam em nome do Mestre Jesus a cura, com a participação, é claro, das entidades espirituais. É uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo explica de modo fácil. O Antigo Testamento se acha embasado em Moisés, que teve nestes livros a sua personificação. O Novo Testamento está embasado em Cristo, e a doutrina espírita é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de espíritos superiores e também de outras gradações. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então percebam
dentro de uma sistemática prevista por Cristo como profecia feita, concretizou-se na Terra no século XIX, não somente através de diversas experimentações, mas também através de fatos. Se fôssemos expor todos os fatos que configuram e atestam a verdade, a veracidade da doutrina espírita, nós gastaríamos muito tempo e fugiríamos dos propósitos, das considerações que estamos aqui fazendo, porque o nosso propósito é demonstrar que nós, quando cessamos a nossa vida corpórea, partimos para outra dimensão e depois retornamos, e assim sucessivamente vai acontecendo, e nesses termos vamos construindo o sacerdócio de nossa própria salvação. Esse tema, porém, será para uma outra oportunidade. Não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz. Não venho destruir a lei cristã, mas venho dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito, apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos que o Cristo anunciou e preparar as realizações das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e se prepara para o reino de Deus na Terra, num patamar tão somente de evolução e de felicidade. Então, percebam, meus irmãos, é necessário muito estudo para que possamos, na interiorização dos ensinamentos de Jesus, adquirir os requisitos necessários, a fim de que a nossa autotransformação aconteça ao longo do tempo, não só nesta existência, mas também em nossa existência eterna, já que eu me referi primeiro à existência corpórea. E depois faço referência de que a evolução se perpetua nos nossos processos reencarnatórios, de ida e de vinda, na nossa existência única, a única existência que Deus nos concedeu, a partir da sua origem. É preciso entendermos que já está plenamente demonstrado nos processos de materialização aquilo que dissemos no princípio das nossas considerações. O nosso perispírito é a duplicata da nossa alma. Ou melhor, deixa eu corrigir, o nosso perispírito é duplicata do nosso corpo somático. E este corpo somático é a instrumentação por meio do qual nós conseguimos evoluir, amar, perdoar, querermos nos amar cada vez mais, amarmos aos nossos semelhantes como se amássemos a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.